começar? Pode começar. Então tá, eu pedi para a Maíra deixar que eu mesmo me apresentava, porque, no fundo, eu sou um especialista em generalidades. Sou professor da Unicamp, Instituto de Artes, mas o meu percurso é assim, eu fiz no curso médio Química Industrial, depois eu fiz Psicologia, sou mestre e doutor em Educação, e esse trabalho em Educação sempre foi educação através da arte, a arte como uma forma de educação. Então, deixa eu brincar que eu sou especialista em generalidades, né? Tentando fazer uma conexão entre tudo isso aí. Eu vou tentar fazer uma espécie de resumo da sinopse da síntese do meu pensamento, né, que se estende já há 33 anos, quer dizer, mais ou menos eu deixei isso registrado em alguns livros, desde o segundo, que foi o Fundamentos Técnicos da Educação, até o nono, Sentido dos Sentidos, passando por esse, o que é beleza. Então, o que eu vou falar aqui, mais ou menos, está nesses três, né, quer dizer, bem sintetizado, bem colocado em termos de manchetes mesmo, porque não dá para a gente, em 40 minutos, falar tudo isso. Mas eu vou tentar ser mais breve possível, eu costumo falar 1h30, mais ou menos, então eu até tentei fazer um roteiro aqui para eu não ser dispersivo, né? Senão a gente toma uns atalhos, assim, vai falando. O que eu vou falar aqui para vocês é uma reflexão centrada principalmente na filosofia, né? Filosofia da ciência, filosofia da arte, mas a teoria do conhecimento, como é que a gente conhece o mundo, as maneiras do ser humano conhecer o mundo. E aí pensar um pouco na ciência e na arte como duas maneiras de se conhecer o mundo. Eu parto, grosso modo, de duas formas de conhecimento humano: o conhecimento inteligível e o saber sensível. Sendo conhecimento inteligível tudo aquilo que a gente simboliza racionalmente, todos os sistemas de signos, a linguagem, a matemática, a química, os símbolos químicos, tudo isso fazem parte de um trabalho reflexivo e que constitui o conhecimento inteligível. Enquanto que o saber sensível, notem que eu uso conhecimento para um, saber para outro. E já explico por quê. O saber sensível é aquele saber que existe antes do pensamento. É o saber do nosso corpo. Os gregos tinham um conceito para isso, eles chamavam isso de êxtasis. Êxtasis é aquilo que o corpo sabe do mundo, capta do mundo e organiza sem precisar do intelecto. Então, esse conceito de êxtasis dá em português estesia, e a sua negação à anestesia. E é o mesmo conceito que o filósofo do século XVIII, Alexander von Baumgartner, usou para criar a palavra estética. Então, estética é um derivado do conceito de estesia, quer dizer, aquilo que o nosso corpo sabe do mundo. Por que eu uso saber e conhecer? Porque saber tem a ver com sabor. Né? O verbo saber em Portugal ainda se usa assim, nós deixamos de usar no Brasil, não é uma pena. Em Portugal ainda se diz assim: sabe-me bem este doce ou essa comida, quer dizer, essa comida tem um sabor bom, ou este doce sabe a chocolate, este doce tem um sabor de chocolate. De uma certa maneira, o nosso corpo saboreia o mundo. Saber o mundo através do corpo é saborear o mundo, pelos olhos, ouvido, pelos cinco sentidos, né? Paladar e tudo isso. Então existe esse saber sensível anterior ao conhecimento inteligível. E é a conexão dos dois que eu quero pensar um pouco em termos de arte e ciência. Eu queria usar uma citação. Olha, eu sempre estava falando para a Mara, eu sempre fui o professor GLS, Gilles Lose Salib. Hoje eu coloquei 4 frases aqui só para a coisa fluir melhor. Normalmente eu leria isso e tal, mas aqui só para a gente fluir melhor. Um filósofo holandês chamado Lloyd Blanchard, ele diz o seguinte: o meu corpo sabe melhor do que eu o que significam duro, mole, agudo, viscoso, frio, quente, pesado, oloroso, saboroso, etc. As pernas de um grande futebolista, ou antes, todo o seu corpo, sabe muito mais acerca do campo, da bola, do gol, dos companheiros, do espaço e do tempo que o próprio jogador. Enquanto pode confiar nesse misterioso saber, é um excelente futebolista.
Assim que começa a refletir, está no momento de pensar em ser técnico. Meus pés conhecem muito melhor do que eu pessoalmente as escadas que todo dia subo e desço. O meu corpo sabe muito mais que eu a respeito de minha bicicleta. Sobre o sujeito pessoal, a pôs em ação um sujeito pré-pessoal. Esse sujeito pré-pessoal quase se diria anônimo no corpo mundo. Esse saber sensível pré-existente ao conhecimento religioso e à reflexão é que é, de uma certa maneira, o campo da arte. Então, o saber sensível, a expressão dele encontra a sua melhor tradução, entre aspas, nos signos estéticos. Mas vamos passo a passo. De uma certa maneira, o nosso mundo moderno, e quando eu falo moderno, eu estou pensando em modernidade enquanto período histórico, né? Mais ou menos começa lá por volta, a data símbolo, né? A data símbolo do início da modernidade é 1453, a tomada de Constantinopla pelos turcos, mas isso é uma data simbólica, fictícia. A modernidade, enquanto período histórico que se desenvolve até aqui, elegeu, de uma certa maneira, o conhecimento inteligível como o conhecimento por excelência. É esse conhecimento que vai permitir a criação da ciência, de uma certa maneira. Galileu, no século XVII, vai dizer explicitamente, é o Galileu responsável pela ciência experimental moderna, ele vai dizer: os nossos sentidos mentem, eles não são confiáveis. O mundo foi escrito em caracteres para serem decifrados pelo nosso intelecto. A linguagem que Deus usou para escrever o grande livro do universo e do mundo é a matemática e a geometria. É somente lendo, sabendo matemática e geometria que nós conheceremos o mundo. Quer dizer, a essência do conhecimento moderno é a troca do qualitativo pelo quantitativo. Foi o que a professora Filipa falou de manhã, né? O qualitativo e o quantitativo. Quer dizer, o quantitativo é a essência da ciência e a essência do conhecimento moderno. Agora, isso, infelizmente, levou a uma desconsideração do saber sensível enquanto uma forma de conhecimento, enquanto o saber, o qualitativo como sabedoria, como conhecimento também. Acabou sendo uma em detrimento da outra e não uma compondo com a outra, né? O conhecimento compondo com o outro. E aí a gente começa a pensar um pouco na ciência, a gente vê o grande trunfo da ciência é a precisão e a previsão. A gente pode prever eventos do mundo físico através de fórmulas e de equações. E muita gente pensa que isso se deve ao rigor do método científico, quando não é bem verdade. A gente só pode prever e ter precisão do conhecimento do mundo físico, isso é devido às características do objeto. No mundo físico não existem indivíduos. Todos os indivíduos são tipos. O ácido sulfúrico é um tipo. Todos os ácidos sulfúricos são iguais. Aqui na China, em 1 litro, meio litro, 10 ml, todos os ácidos sulfúricos se comportam da mesma maneira. Os tipos, as classes no mundo físico são absolutamente monótonos. Eles se comportam sempre da mesma maneira. Então, o objeto da ciência do mundo físico é que permite que a gente faça precisões com rigor. Usando uma forma alegórica, a gente diria que a natureza marcha em passo unido, como um exército. A gente sempre sabe como é que vai ser o próximo passo. Quando a gente começa a entrar no mundo da vida, a coisa começa a se complicar um pouco. No mundo da vida, no mundo das plantas, por exemplo, existem as classes, né? Os botânicos dizem saprófitas, epífitas e tal. Você classifica o tipo de planta e todas elas se comportam mais ou menos da mesma maneira. Mas já existe uma certa variação na sua relação com o meio ambiente. Quando a gente entra no mundo animal, a coisa começa a ficar mais complicada ainda. Todos os cães têm certas características, mas existem cães bravos, mansos, com certas manias. Eu crio cachorro há 50 anos. Né? Eu consigo viver sem cachorro. E assim, eles nascem numa mesma linhagem, cães com personalidades diferentes, né?
genes, e aí na interação com o meio ambiente, eles criam personalidades diferentes. Começa a haver individualidade. Fica mais difícil a previsibilidade. E quando a gente entra no mundo humano, fazer ciências humanas é uma loucura, porque o mundo humano é o reino do indivíduo, né? É o reino da liberdade. Dá para discutir filosoficamente a questão da liberdade. Mas sobre o indivíduo é impossível fazer ciência. Não dá para fazer ciência do indivíduo. Ciência só se faz de classes. Todos nós, indivíduos, estamos dentro de certas classes. Por exemplo, eu sou professor universitário, paulista, homem, com uma certa idade, quer dizer, tudo isso são classes. Eu posso fazer, para me conhecer, a ciência pode fazer aproximações à minha individualidade, mas a minha individualidade sempre vai transcender essas aproximações. A ciência não captura o indivíduo, é impossível ciência do indivíduo, só ciências de classes. E aí a gente tenta entender o indivíduo a partir das classes a que ele pertence.